Será que a Bíblia faz distinção entre ser salvo e galardoado no reino? É isso que você vai descobrir nesse vídeo da nossa série Reino e Salvação Eterna. Olá, meus amigos. Eu sou Anderson Friend, você está no canal do Peregrino.com. Estamos voltando a falar desse assunto depois dos dois primeiros vídeos, em que o primeiro vídeo eu destaquei a diferença entre receber vida e entrar na vida, e o segundo vídeo em que eu falava da diferença de salvação eterna e de reino ou entrada no reino milenar por meio das ressurreições, onde as ressurreições falavam abertamente dessa distinta habilidade, ou seja, por meio de diferentes ressurreições, a Bíblia mostrava que havia uma diferença entre ser salvo e entrar no reino. Pois bem, estamos voltando com a série que ficou por um longo tempo faltando esse terceiro vídeo, a nossa análise ternária do reino e da salvação. Essa é a nossa série. Estamos finalizando essa série de vídeos desse estudo tão importante, que é você fazer a distinção entre o que é ser salvo pela graça e galardoado para entrar no reino. Nesse terceiro vídeo, eu vou focar naquilo que a gente vinha falando, da gente reconhecer a diferença do que é a graça e do que é a recompensa, e dentro do critério de recompensa, o que seria ser galardoado e o que seria sofrer perda. Com essa aplicação, nós vamos ter muita clareza no assunto, e vou te dizer, muitas coisas a Bíblia ela se preocupa em nos ensinar, em ter ali registros assim factuais, importantes, repetitivos, sólidos. Às vezes parece até ser redundante, mas dentre essas muitas pérolas bíblicas que se reforça na repetição, no trazer novamente aquele assunto, está a questão de você ser recompensado no reino. Então, nós vamos perceber, meus irmãos, que depois desse terceiro vídeo, nós vamos falar muito, mas muito desse assunto, porque esse terceiro vídeo aqui, ele era ainda um vídeo que impedia de eu prosseguir com esse assunto, porque é como se você não passar por esses 3 vídeos dessa série, eu não vou conseguir falar de outros temas importantes ligados a isso. Mas é uma vastidão bíblica sem tamanho. E nós vamos perceber nesse terceiro vídeo, ainda que eu não venha trazer todo o assunto ou esgotar o assunto, mas você vai ver que ele é a entrada para a gente continuar falando disso. Sem esse vídeo aqui, eu não teria condições de prosseguir. Então ele é muito importante, eu peço que a sua atenção do começo ao fim, tá? Esse vídeo vai ficar longo, mas é fundamental a sua observação. Depois você, coletando o primeiro vídeo, coletando o segundo vídeo e somando-se esse terceiro vídeo, você vai ter toda a base que eu julgo ser aquela base de início, aquela base criterial ou aquela base fundamental. Depois dessa base tríplice, dessa base ternária, a gente consegue fazer muitos outros adendos acerca desse assunto. Então, vamos continuar fazendo e falando dessa diferença tão importante e tão necessária. Antes de eu começar o vídeo, eu quero sugerir mais uma vez, talvez essa seja a última sugestão que eu faça, pelo menos aqui dentro dessa série, que você vá no canal Escriba do Reino, e lá tem uma playlist das mais completas. Não há nada que se compara no YouTube brasileiro que fala da diferença de vida eterna. Ele usa o termo vida eterna lá na sua playlist, e reino. O que é reino, o que é vida eterna. Então, por favor, vá nessa playlist do nosso amado irmão Daniel. O que eu vou falar aqui, eu repito, é uma coisa mais panorâmica, é uma coisa mais genérica, ali tem muitos detalhes. É claro que a gente vai continuar falando desse assunto, que eu tenho essa carga também de falar desse assunto junto com o amado irmão. Mas eu confesso que se você ir lá e tentar maratonar essa playlist, você vai ter um ganho enorme. Ele fala com propriedade, ele tem muita luz no assunto, ele cita as fontes, tem muita gente falando hoje em dia disso, porque virou de alguma maneira moda
né? Virou coisa assim inovadora do momento, mas essas pessoas que falam isso e você parece que está aprendendo com elas pela primeira vez, ou como se elas tivessem tido essa revelação, saiba que elas são pessoas que não citam fontes. Elas não têm coragem de falar que elas viram isso do irmão Atmani, que elas viram isso do Witness Lee, que elas viram isso do D.M. Bento, de H. Pember, de Robert Gouvet. Então você vai lá na Escriba do Reino e você vai ver fontes, livros. O que é muito bom que você vendo, você vai também aprendendo a ter materiais que vão também conectar você de forma muito profunda com o assunto, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um pouco diferente dos outros dois. Os outros dois a gente meio que focou em eu apresentando, falando, mas eu confesso que esse aqui, o roteiro ficou muito complexo de tentar trazer, de tentar, né, organizar, ainda que eu pudesse falar muita coisa assim de memória, ou coisa assim que está na minha cabeça, eu sinto que eu não ia conseguir passar com uma organização adequada. Então, nesse terceiro vídeo, nós vamos fazer o uso de telas. Nós vamos usar telas aqui para eu apresentar para você esse estudo. Então, acompanha comigo já a nossa apresentação, o nosso estudo aqui, que é comum a gente fazer no canal do Peregrino. Não é a primeira vez que a gente vai compartilhar telas de estudo. Então, é muito importante que você acompanhe a partir de agora. Então, aqui nós estamos com a nossa análise ternária, o nosso último vídeo, Reino e Salvação 3, suas diferenças. Tá? Eu vou aparecer aqui nessa telinha pequena, a gente vai acompanhando aqui. A gente vai vendo juntos aqui cada ponto do estudo. E eu vou apresentar, né, um ponto e vou comentar conforme a gente vai avançando. Então, o ponto aqui nosso desse terceiro vídeo é focar na diferença de, num primeiro momento, de graça e galardão. Nós temos que entender essa diferença. E quando olharmos para o galardão, nós temos que entender a diferença dentro do galardão do que é recompensa e disciplina. Tá? Nós não temos que entender o que é graça e o que é desgraça, porque esse é um ponto inicial. O que é graça? Eu ser salvo. Eu recebi a graça no dia que eu criei. O Senhor foi gracioso comigo, eu recebi a salvação pela graça. A salvação ela é completamente pela graça. Então, dentro do critério da graça, o que seria o oposto à graça seria a desgraça, eu não estar sobre a graça. Aí eu não estou mais falando de uma pessoa salva. Como no assunto da salvação, ele não tem como eu falar de um incrédulo, não é a ideia a gente falar do incrédulo, então não tem como eu dividir graça e não graça. Agora, dentro do assunto do galardão, conforme você está vendo aqui, eu posso ver recompensa e disciplina. E é isso que nós vamos entender agora, que é recompensa e disciplina dentro do critério do galardão. Então, antes da gente entender o que é recompensa e disciplina, nós temos que entender o que é graça e recompensa. A salvação, ela é totalmente pela graça. Você não vai encontrar uma passagem que diz que você é salvo por seus méritos ou por uma obra sua. A salvação é completamente pela graça. Tá? Você vai ver isso em Atos 13, em Atos 15, em Efésios 2. Por exemplo, Paulo diz assim: pela graça sois salvo. Isso não vem de vós. Antes dele dizer o isso não vem de vós, ele fala mediante a fé. Então a graça ela tem a ver com a fé. Eu ter fé. E o isso não vem de vós tem a ver com que eu não tenho participação nenhuma para adquirir lá, exceto o ato da fé. Está escrito lá, né, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vai explicar, o Senhor Jesus vai explicar por que era necessário convencer do pecado, aí ele vai dizer, do pecado porque não creem em mim. Então, se você não crê no Senhor, você está no pecado. Porque depois que Jesus morreu na cruz, por mais que sejamos pecadores e cometemos os mais terríveis delitos e transgressões, o pecado que vai ser olhado a partir de então, depois do derramamento da vida do nosso amado Senhor Jesus na cruz, é o pecado de não crer nele. Então o Senhor vai olhar e falar, e vai ver, você creu no meu filho? Se você não creu, você está em pecado. Apesar de você ser uma pessoa boa ou o que for. Se você não creu no meu filho, você está em pecado. Então, o pecado é não crer no filho.
depois que ele morreu e derramou a alma dele naquela cruz, o pecado que hoje coloca o mundo sobre a ira de Deus é o pecado de não crer no Filho. Ok? Voltemos lá. Então, a graça ela tem a ver com a fé, e a fé tem a ver com o fato de eu ser salvo. Essa fé, ela é necessária uma única vez para eu ser salvo, porque a justificação ela só pode acontecer uma vez. Quantas vezes eu posso ser justificado? Uma vez. Então, o dia da minha justificação, que foi mediante a fé, o dia que eu criei genuinamente no Senhor, foi o dia que me tornei justificado diante do Senhor. Depois de justificado, não existe uma fórmula para você ficar desjustificado. Isso não existe. E a gente vai aprender depois com outros vídeos, com outras análises, que ser justificado torna a minha culpabilidade impossível, porque a minha justificação ela não recai sobre mim por mim. Não é de mim a minha justificação, é de Cristo. Então, se eu ficar sem a justiça de Cristo, há um problema em Cristo. E isso é muito sério. Cristo não pode ser o problema da minha perdição. Ele é a solução da minha salvação. E justificação vai muito além de salvação. Justificação é tornar você apto, em condições de estar diante de Deus novamente, em comunhão com Deus. Então é impossível, depois justificado, você ser desjustificado. Então isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a graça. Não tem a ver com a recompensa. Por quê? Ser justificado não é nenhum mérito seu. Você recebeu um presente porque você confia numa pessoa, e mesmo que você confiando nessa pessoa, você não saiba que vai receber o presente, mas você confia nessa pessoa, ela não pode dizer que ela deu o presente para você porque você teve méritos, por simplesmente acreditar nela. Ainda o presente é uma coisa graciosa. O que eu quero dizer é que a salvação ela não requer mérito nenhum seu. E alguns vão dizer que a fé poderia ser um mérito. Logo, nem a fé a gente tem. Ela é dada, ela é feita, ela vem como se você não tivesse condição de fazer nada, tá? Mas a salvação, na verdade, ela tem a ver com a sua fé. E essa fé é despertada pelo Espírito. O Espírito desperta essa fé em você. E você depois obtém a salvação, tá? Isso é salvação. E isso tem a ver com graça. Graça é o que é? Você receber justamente aquilo que você não merece. Se você merece, aquilo deixou de ser graça. O próprio Paulo fala, né? É como se fosse você receber o salário, né? Se a graça for dessa qualidade, a graça deixou de ser graça. Tá? Então a graça é você receber justamente o que você não merece. A recompensa é diferente. Tá? A recompensa, ela é você receber algo que você fez jus. Então olhamos aqui, ó, graça se refere sempre, né? Se refere ao que alguém faz para você sem você merecer. Então graça é você receber justamente o que você não merece. A recompensa sempre se refere ao que alguém faz para você por você merecer. É lógico que esse merecimento ele não pode ser colocado numa situação em que o homem fique isolado de Deus, nas coisas de Deus. Esse merecimento, na verdade, tem a ver com que você, diante da luz que Deus te deu e das condições que Deus te deu, por meio da graça, você caminhou com Deus. Então, a recompensa nada mais é do que uma vida normal. Só que o Senhor quer recompensar uma vida normal, porque na vida normal de um cristão, ele vai agradar a Deus. E Deus, ele preparou para todo cristão o reino. Só que nem todos os cristãos vão ter uma vida normal. Então eles podem ter uma vida anormal. E os que são anormais não podem desfrutar do reino. Entretanto, ele continua desfrutando da graça. E a graça garante a salvação dele. A recompensa garante a entrada dele no reino. A graça garante a salvação dele. Vamos continuar aqui que isso vai ficando mais claro. Olha isso aqui, pessoal. Como é importante a gente fazer essa distinção. Porque o que acontece? Muitos irmãos acham que pertencer à igreja é um ato meritório, é uma coisa que eu faço com relação às obras e que depende de mim pertencer a uma igreja. Atualmente existe até uma expressão chamada desigrejado. Essa expressão desigrejada, lógico que ela tem um tom jocoso, às vezes é um tom até mesmo meio que sarcástico, mas é a coisa mais desprovida de verdade teológica, porque a igreja
quem funda, quem planta, quem nos faz ser colocado na igreja é o Senhor Jesus. E só Ele poderia nos tirar da igreja. Mas a Bíblia não fala que Ele nos tira da igreja. A Bíblia fala que Ele nos coloca na igreja. Ora, se Ele nos coloca na igreja, como é que eu posso ser desigrejado? Isso não existe. Isso é uma atestação de uma ignorância bíblica. É um tom, é um rótulo, mais um rótulo que criaram, mas um rótulo totalmente antibíblico. Não faz o menor sentido bíblico esse rótulo. Pois bem, se eu não tenho participação no que tange a ser da igreja, ou ficar, ou me manter na igreja por meio de ações minhas, então o que é eu pertencer à igreja? O que é eu me manter firme na igreja? Ora, o pertencimento à igreja, por mais que a gente possa ter frequência em certas atitudes, em certas ações que a gente faz de culto, de rotina de igreja, etc., de reuniões, etc., isso não tem nada a ver com o fato de eu estar labutando a pertencer à igreja. O máximo que eu posso estar fazendo, ou deveria fazer, é labutar para congregar. Como está lá em Hebreus, capítulo 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Essa é uma atitude nossa, é uma atitude que nós temos que desenvolver, que é estar o tempo todo reunindo em comunhão com os irmãos. Mas isso não tem a ver com o fato de eu ser ou não da igreja, tá? Essa questão de eu ser ou não da igreja não depende de mim. Isso depende unicamente do Senhor Jesus. Só que a Bíblia fala que Ele coloca a gente na igreja. A Bíblia não fala que Ele nos tira da igreja. Se você achar aí uma passagem na Bíblia que fala que Jesus nos tira da igreja, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Ele não tira, né? Em relação à igreja que transcende, ou aquela questão de a gente chamar a igreja da igreja mística ou igreja universal, uma vez que eu sou colocado por Cristo, eu não posso mais sair da igreja. No entanto, aqui a gente vai voltar lá para a tela, quanto a pertencer à igreja não tem nada a ver comigo. Mas quanto a vencer na igreja, isso tem a ver comigo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então lá, pertencer à igreja. Isso tem a ver com a graça. Onde está isso? Isso está lá em Mateus 16, 18. Vamos fazer a leitura? Mateus 16, 18. Quando Pedro faz aquela confissão, a confissão magna, dizendo que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus diz a Pedro, não foste carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Em seguida ele diz, tu és Pedro sobre esta pedra. Esta pedra é um pronome demonstrativo que só pode estar se referindo a uma coisa que já havia sido dito. Então a gente vai pegar esse esta e a gente vai fazer uma conexão com alguma coisa que havia sido dito. Porque ele está pegando de novo o termo, reconectando um termo de novo, trazendo uma situação, um assunto de volta àquela situação. A única coisa que o esta alcança antes de Jesus ter tido a admiração foi Pedro ter falado, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, aquilo que foi dito antes das palavras de Jesus, para Jesus usar o recurso do pronome demonstrativo grego, que é o esta, foi a confissão. Porque não faria nenhum sentido o Senhor Jesus pegar esse esta, dado que esse esta só pode ser uma coisa que já havia sido dito, uma coisa que já havia acontecido, e ele está retomando. E a única coisa que havia acontecido antes do Senhor se admirar foi Pedro dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então esse esta só pode estar se relacionando com a confissão. Então o esta alcança a confissão de Pedro, e a confissão de Pedro é uma rocha, é uma pedra. E é uma pedra a qual o Senhor mesmo atua sobre esta pedra, porque o Senhor fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os católicos, os romanos vão dizer que essa pedra é Pedro, mas não faz o menor sentido da leitura. A leitura natural vai obrigar você a não ver dessa forma. Tu és Pedro, e fala, sobre esse esta não é Pedro, é uma coisa que ele já havia dito, porque está retomando via esse pronome demonstrativo. Então pega aquilo que já havia acontecido. A única coisa que havia acontecido antes do Senhor falar o que ele falou foi Pedro confessar. Então ele toma a confissão de Pedro e fala, sobre esta pedra, sobre essa confissão, a igreja
é edificada. Só que ele fala que ele edifica a pessoa na igreja. Então ele coloca a pessoa na igreja. Quem coloca alguém na igreja é Cristo. Jesus coloca a pessoa na igreja, que é essa confissão que representa o fundamento da igreja, que é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Cristo fala da sua obra, Filho do Deus vivo fala da sua natureza. Qualquer homem que reconhece a obra e a natureza de Cristo, ele é salvo e colocado na igreja. Então, pertencer à igreja depende de Cristo, do Senhor Jesus. No dia que eu creio, confesso que ele é o Senhor e reconheço a sua divindade, ele me coloca na igreja, que é a pedra de confissão, que é reconhecer a sua obra e a sua natureza. Pedro faz isso. Pedro reconhece a sua obra, tu és o Cristo, e a sua natureza, filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus é Deus. Esse ato de fé ativa essa graça. Por que que a graça? Porque quem faz a plantação, a minha inserção na igreja é o Senhor Jesus. Isso é totalmente graça. Não tem nada a ver comigo. Então, pertencer à igreja é graça. Vencer na igreja é recompensa. Por quê? Quando a gente vai... Agora vamos olhar aqui um pouquinho. Quando a gente vai para o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós vamos ver duas coisas. Primeiro, a igreja. Segundo, o vencedor da igreja. Porque Jesus fala, no capítulo 2 ao 3, ele fala ao que vencer. E toda vez que ele fala ao que vencer, ele faz uma promessa. E essa promessa é uma promessa de galardão, são promessas altas, e que ele recompensa de maneira alta. Então você vai ver da igreja em Éfeso, da igreja em Esmirna, da igreja em Filadélfia, da igreja em Tiatira, da igreja em Sardes, da igreja em Laodiceia, da igreja em Pérgamo, você vai ver recompensas ao que vencer. Só que olha só, em Apocalipse 2 e 3 é dito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Quem pode ouvir o Espírito Santo? A igreja. Só a igreja pode ouvir o Espírito Santo. Você acha que uma pessoa incrédula, você acha que uma pessoa que está sobre o Deus dessa era, esse Deus governante que age sobre essa era, essa pessoa pode ouvir o que o Espírito está dizendo? Ela não tem a menor chance de ouvir. Ela primeiro tem que se entregar a Cristo. Ela primeiro tem que ser salva. Ela primeiro ela tem que nascer de novo. Depois que ela é regenerada, ela passa a ouvir o Espírito. Né? Quando a gente vê, por exemplo, Jesus tendo cuidado de falar em parábolas, é para que ele não queria que pessoas que blasfemaram contra ele crescem. Só que ele diz, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouvido é esse? Espiritual. E ouviria de quem? Do Espírito Santo. Quando a gente vai para as igrejas do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, a gente vê o tempo todo, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito fala às igrejas. Então, igreja, em Apocalipse 2 e 3, está falando de pessoas salvas. E o que é igreja? Do ponto de vista do Senhor. Não do ponto de vista de João, do ponto de vista de Mateus, do ponto de vista de Paulo, do meu ponto de vista, do seu ponto de vista. Porque nós podemos, por exemplo, achar que uma pessoa é da igreja, quando de fato ela não é. A gente pode ser enganado por uma pessoa. Tem muitos hipócritas na igreja. O próprio Senhor previu o joio sendo crescido no meio do trigo. Então, a minha análise da igreja ela é imperfeita. Eu vou acabar colocando uma pessoa que não devia e vou acabar excluindo uma pessoa que não deveria ser excluída. Isso pode acontecer. Posso julgar um irmão como não sendo um irmão verdadeiramente salvo, ele é salvo. E posso achar que o irmão é totalmente salvo, quando na verdade ele é um hipócrita. Eu posso ter esse problema de avaliar a igreja. Mas o Senhor não. O ponto de vista das igrejas do Apocalipse é do Senhor. Que ali está dizendo que ele esquadrinha as igrejas. Os 7 candeeiros, ele passou ali entre os 7 candeeiros. Ele sabe cada igreja. E quando a Bíblia fala igreja, não é do ponto de vista do apóstolo João, que escreve o Apocalipse. É do ponto de vista daquele que passeia, que passa pelos candeeiros. Então, igreja, as 7 igrejas da Ásia, são igrejas do ponto de vista do Senhor.
E o que é uma igreja para o Senhor? A igreja para o Senhor é todo aquele que passou pela pedra de confissão. Qual que é a pedra de confissão? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Por quê? Porque é Ele próprio que edifica essa pessoa na igreja. Então, quando a gente fala de igreja, no Apocalipse, sendo dita pelo Senhor, reconhecida pelo Senhor, nós estamos falando de uma igreja verdadeira. Não é uma igreja institucional, organizada, não é uma igreja feita por homens, não é uma denominação, não é uma religião. É a igreja como o Senhor a vê. Agora, dentro da igreja como o Senhor a vê, e para ser igreja você tem que ter sido plantado pelo Senhor nessa igreja, você tem que ter sido salvo, você tem que no mínimo ter passado pela pedra de confissão. Ele diz que há os que vencem e os que não vencem. Então, igreja é a formação de vencedores e de não vencedores. Mas tanto o vencedor quanto o não vencedor, ele é a igreja pela pedra de confissão. Então, pertencer à igreja não depende da minha vitória. Pertencer à igreja depende de Cristo me plantar na igreja. Eu tenho que receber Cristo, eu tenho que aceitar Cristo, eu tenho que ter fé nele, mas não depende de mim. Me manter na igreja, pertencer à igreja. Pertencer na igreja, me manter na igreja é uma coisa totalmente voltada ao Senhor. É uma obra dele, não tem nada a ver comigo. Então eu sou da igreja. E na igreja há os que vencem e os que não vencem, porque é dito lá o tempo todo em Apocalipse, ao que vencer. Pessoas vão achar que os que não venceram na igreja são perdidos. Mas eles não podem ser perdidos, porque sequer eles poderiam ser igreja. Porque se você admite que o que não venceu é um perdido, você está admitindo que o Senhor colocou perdidos na igreja. Isso pode ser a sua igreja. Mas a igreja do Senhor não tem perdido. Porque a igreja não é o ajuntamento de perdidos e salvos, de pessoas mistas. A igreja só pode ser igreja a partir de pessoas salvas. Então o que venceu é da igreja e o que não venceu também é da igreja. Então, nesse sentido, a igreja é formada de vencedores e de derrotados, desde que essa pessoa tenha passado pela pedra de confissão. Voltemos lá para o nosso estudo. Pertencer à igreja é graça. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Atos 2, 47, que é dito lá que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então essa obra de acrescentar é a obra do Senhor colocar na igreja os que iam sendo salvos. Lembra que isso é obra do Senhor, é passivo. O Senhor acrescentar os que iam sendo salvos, esse acréscimo ele está colocando no corpo de Cristo, na igreja dele, na própria igreja dele, é um ato dele, o que ele faz com todos aqueles que vão sendo salvos. As pessoas vão sendo salvas, elas vão sendo acrescentadas à igreja. Isso está em Atos 2,47. É uma obra do Senhor. Então, pertencer à igreja é uma obra do Senhor. Entretanto, vencer na igreja, ela é a minha relação, o ato de eu corresponder com o Senhor. É eu respondendo à graça. A igreja é eu recebendo a graça. Eu vencer na igreja é eu responder à graça. Paulo fala assim, trabalhei mais que todos eles. Depois ele coloca uma vírgula. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Isso quer dizer que Paulo respondeu à graça. Nós somos salvos por receber a graça, mas recompensados ao responder à graça. Isso é vencer. Então a gente não vai, nesse estudo de hoje, gastar um tempo com a questão do que é vencer na igreja. Depois a gente vai fazer um estudo muito mais completo sobre o que é vencer na igreja, o que é, o que são os vencedores de cada igreja, o que representa aquilo. Qual a lição que a gente pode tirar das 7 igrejas da Ásia? Então, vencer na igreja é a recompensa. Pode ver que o Senhor dá uma recompensa a todo vencedor. Ao que vencer, aí ele vai dando várias recompensas. Ele vai reger nações, vai receber coroa, ele vai receber uma pedra com um nome novo, ele vai estar diante da árvore da vida, ele vai sentar como uma coluna diante do Senhor e por aí vai. São vários tipos de recompensa, tá? Mas a recompensa é dada ao vencedor, não ao que pertence à igreja. Não basta pertencer à igreja para eu receber a recompensa, eu tenho que vencer na igreja. Então, a ideia aqui, a gente vai até voltar aqui, para que fique mais claro, ó, pertencer à igreja é a graça, vencer na igreja é a recompensa. Eu pertenço à igreja pela graça.
conforme aqui as passagens. Mas eu venço na igreja pela recompensa, por causa da recompensa, e não por causa da graça. Então, vencer na igreja é o galardão. Leiam Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o Apocalipse capítulo 3, versículo 22 e tirem as suas próprias conclusões. Lembrando que igreja é igreja para o Senhor, não é igreja para nós. Igreja para o Senhor é todo aquele que foi plantado nela. Desses que foram plantados nela, aos que vencem e os que não vencem. O Senhor não colocaria perdidos na igreja. Logo, você dizer que alguém da igreja, né, se perdeu, coisa do tipo, você está dizendo que o Senhor falhou, primeiro, em plantar a pessoa na igreja, de ficar lá na igreja, e segundo, por ter uma igreja mista, tá? A igreja, ela é formada de pessoas que realmente creram no Senhor Jesus. Então, como eu disse, a igreja, o Senhor não recompensa ninguém por pertencer à igreja, mas por vencer na igreja. Então, esse papo de que você vai receber tudo aquilo que está prometido lá em Apocalipse 2, 3, que são coisas da mais alta conta, por você simplesmente pertencer à igreja, ir no culto, dar o dízimo, frequentar a igreja, coisa do tipo, e ter uma vida muito rasa, uma vida cristã muito de mediana ou até mesmo de baixo nível do ponto de vista de você não crescer na fé, de não ter uma vida profunda com o Senhor, saiba que pertencer à igreja e não se desviar não é o que vai fazer você vencer. Há um preço a ser pago para vencer na igreja. Então, aqueles vencedores das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, representam uma série de cristãos que vão passar por uma série de consequências. Inclusive, as 7 igrejas da Ásia, elas são proféticas, históricas e proféticas, representam muito do cristianismo. E ali está envolvendo, naquelas 7 igrejas, todos os vencedores da igreja. E o que eles vão receber, né, por pagarem o preço de vencerem na igreja. E para vencer na igreja, a Bíblia fala, ouça o que o Espírito diz. Então, para você ouvir, você tem que ser igreja. Para você ouvir o Espírito, você tem que ser igreja. Mas, para você receber a recompensa que o Senhor promete às igrejas, você tem que vencer na igreja. É diferente. A Bíblia que faz distinção cirúrgica. Vamos verificar? Pela graça sois salvos mediante a fé. Você pode ver isso tanto em Efésios 2:8 como Atos 15:11. A gente vai poupar a leitura aqui por causa do tempo. E também agora, né, isso aqui, a gente está falando da graça para a salvação. Agora aqui, nós estamos falando da recompensa para retribuir cada um conforme as suas obras. Isso está em Apocalipse 22:12. Esse Atos 15:11 aqui é um erro, porque provavelmente ele veio copiado aqui, né, aproveitado desse slide aqui. Mas é só Apocalipse 22:12 que está escrito isso aqui. Ó. Está comigo a minha recompensa para retribuir cada um segundo as suas obras. Então não é segundo a sua fé. Não é segundo a graça que lhe foi dada. É segundo as suas obras. Essa é uma palavra aqui que eu acho, né, de grande importância, do irmão Gino e Francesco, tá? Que foi um irmão que entendeu muito esse assunto e ajudou muitos outros irmãos espalhados por todo o nosso território aqui do Brasil e também irmãos de toda a América do Sul aqui e principalmente da Colômbia, tá? Um irmão muito abençoado, muito rico, um irmão de grande erudição que entendeu isso muito bem. Ele tem um livro em PDF que eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar lá da Tesouro Cristianos. O livro chama Graça e Reino. E ele fala o seguinte, olha que interessante. A graça corresponde ao que Deus fez por nós. O reino corresponde ao que Deus faz conosco. Então a graça é o que Deus fez por nós. O que ele fez por nós? Deu o seu filho. Moeu o seu filho, agradou moer seu filho. Esgotou toda a sua ira e sua justiça no filho. E tinha que ser uma pessoa de grande potência e da mesma qualidade do Pai para poder resistir à força, à ira e à justiça do Pai. Então, é Deus punindo Deus. É Deus sofrendo por causa de Deus. É Deus morrendo por nós. Então, o que Deus fez por nós é com desrespeito à graça dele, o amor dele. Mas isso não tem nada a ver com o reino, isso tem a ver com a salvação imerecida que nós temos diante do Senhor. Agora, quando o reino entra em ação,
O trato de Deus é diferente. Não é o que Deus fez por nós, mas é o que Deus faz conosco. E aqui vale uma reflexão. O que é que Deus faz conosco? O Deus, ele trata a gente a cada dia. Ele está tratando você, meu irmão, minha irmã, ele está tratando você, quebrantando você, disciplinando você. Isso por causa do reino. Por que o Senhor disciplina a gente? Porque Ele quer que a gente reina. Por que o Senhor permite que às vezes a gente passe por provações, dificuldades, privações e muitas dificuldades que nós soframos? Porque o reino é por sofrimento, o reino é por tribulação. Reino não é por ter fé, reino é por permanecer na fé. Reino é para que Deus seja formado em nós, na pessoa do seu Filho. Cristo formado em nós. Cristo formado em nós não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você não vai ter perdas e sofrimentos. Muitas das vezes você vai sofrer. Muitas das vezes você vai passar por tribulação. Quão feliz deveria ser o crente que sofre e passa por tribulação, porque está tendo uma oportunidade de receber o tratamento que Deus faz com ele. O que Deus fez por nós é graça, mas o que Deus faz conosco é reino. É por causa do governo. A relação que nós temos com o governo do Senhor é o que Ele faz conosco. A relação que nós temos com a graça do Senhor é o que Ele fez por nós. Muitos ficam com a primeira parte, mas poucos ficam com a segunda parte. Mas Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor está disciplinando o tempo todo seus filhos. Por quê? Porque Ele quer que nós participemos da sua santidade. É a santidade essa que vai permitir que a gente veja Ele. Porque o autor de Hebreus em seguida fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse ver o Senhor é beatífico. Ele não está dizendo ali que sem santificação você vai para o inferno. Isso aí não tem nada a ver com perdição. Ele está querendo dizer o seguinte: se você não se santifica, você não vai ver o Senhor. Então você vai perder a ressurreição, que faz com que você veja e tenha a visão beatífica do Senhor, e você vai ter que aguardar a última ressurreição. É aquilo que a gente falou no segundo vídeo, da diferença do reino baseado nas ressurreições. Tem uma ressurreição seleta, uma ressurreição vencedora, uma ressurreição especial, uma ressurreição que no evento e no tempo se refere a um tempo que acontece antes, e tem uma ressurreição que fica para o tempo do fim. Esses que ficam com a ressurreição no tempo do fim, eles não veem o Senhor até chegar ao fim, porque eles não têm santificação suficiente para isso. Hebreus fala que o Senhor vai nos disciplinando para nos dar essa santificação. Essa santificação de Hebreus, ela é passiva. Não é aquela santificação que nós somos conclamados por meio da consagração e do desejo a praticar. Essa santificação do autor de Hebreus, ela vem pelos tratos, pela disciplina, pela dor, pelo quebrantamento. Tanto é que na tradução brasileira fala sem aquela santificação, porque os tradutores da Bíblia, a tradução brasileira, perceberam que se tratava de uma outra santificação. Essa santificação, você pode ter certeza, todo crente vai chegar no ápice dela. Os que se prepararem antes e deixarem o Senhor trabalhar antes, vão chegar ao ápice dessa santificação antes. Outros vão chegar nessa santificação somente no fim. Mas todos vão chegar, porque todos no fim vão entrar na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, e todos vão ver Deus de forma beatífica. Mas enquanto não tiverem santos, não verão. Enquanto isso, o Senhor vai disciplinando. Qual é a regra para eu ter essa santificação que permita com que eu veja o Senhor? Ser disciplinado. Por isso que o autor de Hebreus fala que o Senhor está o tempo todo nos disciplinando. Voltemos lá. Vamos olhar aqui para essas palavras-chave. Essas são palavras-chave de situação. Essas palavras-chave aparecem com os seguintes termos: filho, servo, igreja. Toda vez que você vê filho, servo, igreja, está se referindo a pessoas que já foram alcançadas pela graça. Quando eu sou salvo pela graça, eu sou filho. Aqui é a prova disso? João capítulo 1, versículo 12. Aos que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes a potestade de serem feitos filhos de Deus. Esses serem feitos aí não é no sentido de você pertencer, é no sentido de você ser gerado. O verbo ali é genestai. A prova é que na conclusão seguinte ele fala: os quais não nasceram nem do sangue da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão. Quando ele fala os quais não nasceram, ele só pode estar falando de uma coisa que antes estava vinculada a nascimento.
Então esse serem feitos filhos de Deus está falando de nascer. Então esse nascimento torna você filho, mas filho com base na geração, não no amadurecimento, porque eu posso ser um filho maduro, mas aqui eu estou sendo um filho por nascer. A palavra aqui é teknos, filho que nasce, tá? Não é filho que amadureceu, ou filho que ganhou condições, varonilidade, não é esse tipo de filho. É um filho por nascimento, mas é filho. Então a palavra filho passa a ser aplicada a todo salvo. Voltemos lá no estudo. Nós temos também a palavra servo, tá? A palavra servo também só se aplica à igreja. É um erro muito pueril que muitos teólogos, crentes, cristãos cometem. Achar que Deus pode ter no mundo servos. Isso é muito simples de entender. A Bíblia fala que antes, no trato que a gente tinha na nossa vida passada, éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Paulo também fala que nós éramos filhos da desobediência. Eu vou ler aqui na Bíblia, tradução brasileira, a passagem que está em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Nos quais, noutro tempo, andastes conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo claramente que nós não somos mais filhos da desobediência, porque nós somos servos. Filhos da desobediência são aqueles que são incapazes de obedecer a Deus. Primeiro, porque eles estão debaixo da desobediência e da queda. Deus não encontra serviço nessas pessoas. Não estou dizendo que Deus não usa as pessoas do mundo, ou que ele não tem os seus arranjos nas pessoas do mundo, mas eles não as têm como servo. Ele não busca obediência delas. Você já parou para pensar que o primeiro ato de obediência do homem é quando ele diz que Jesus Cristo é o Senhor? Reparem a passagem de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então você crê e é justificado. Só que você faz a confissão. E essa confissão, ela é uma evidência de que você foi salvo. Por que ela é uma evidência de que você foi salvo? Porque você confessou Jesus como Senhor. O primeiro ato de obediência do pecador, que o torna de pecador um santo, um incrédulo, um crente, um filho da desobediência para um filho de Deus, é o dia que ele disse que Jesus é o Senhor. Quando Jesus é o Senhor, ele passa a ser obrigatoriamente servo, porque se Jesus é Senhor, ele tem que ser servo. Então, servo na Bíblia só se aplica a crentes genuinamente salvos. E vou te dar mais uma prova. Vamos abrir aqui, vou continuar lendo aqui com a minha Bíblia, tradução brasileira. Agora eu vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Presta atenção nessa passagem, você vê como ela é eloquente em relação a isso que nós estamos falando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler a partir do versículo 13. Por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos conformando com as cobiças que antes tinhais no tempo da vossa ignorância. Pedro usa a expressão filhos da obediência. Paulo usa a expressão filhos da desobediência. Aquele para falar dos que outrora têm uma vida que hoje é energizada pelo Espírito, que opera, energizando eles a serem desobedientes. O Espírito que é regido pelo príncipe da potestade do ar. Então ele opera nos filhos da desobediência. Só que Pedro aqui está falando dos filhos da obediência, que somos nós, que por meio da graça, sendo sóbrios, podemos cingir da justiça de Deus e caminhar conforme as obras que o Senhor tem para nós. Isso é filho da obediência. Então tem o filho da desobediência e o filho da obediência. Se eu sou filho da obediência, obrigatoriamente eu tenho que ser servo. Então, eu como servo, eu sou a única pessoa capaz de obedecer a Deus. Quem são as pessoas capazes de obedecer a Deus? Os filhos da obediência.
Isso significa que os filhos da obediência obedecem? Não. Eu posso ter uma vida muito relapsa, uma vida muito fora da obediência. Eu posso desobedecer a Deus o tempo todo, mas eu sou dos que obedecem. Quando a Bíblia fala dos que obedecem, ela não está dizendo que eu sou uma pessoa que vivencia a obediência, mas ela está dizendo descritivamente que eu tenho o estado de obediência. O que é ter o estado de obediência? Eu sou capaz de obedecer a Deus, ainda que eu possa não fazer. Isso muda tudo. Porque o filho da desobediência, ele não consegue obedecer a Deus, porque ele é desobediente. Mas o filho da obediência consegue, porque ele está no estado de obediência. Logo, o filho da obediência, ele é um servo. Deus pode requerer do seu servo obediência. Por isso que se o servo negligenciar a obediência, ele vai ser punido, porque ele tinha condições de obedecer e não fez. Então, quando você encontrar servo na Bíblia, sempre, principalmente no Novo Testamento, sempre vai estar se referindo a um filho da obediência, porque só um servo pode obedecer seu Senhor. E Jesus não tem servos entre os incrédulos, entre os ímpios, entre as pessoas do mundo. Isso é simples. Isso é simples. Voltemos lá para o nosso estudo. Essas palavras-chave situacionais que me aponta para a ideia, né, de filho, né, o conceito de filho, a experiência do filho, a experiência do servo e também da igreja. A igreja também é uma palavra-chave situacional daqueles que são do Senhor. Então, a igreja nunca foi constituída de uma pessoa incrédula. Para você ser igreja, obrigatoriamente você tem que ser um crente. Você tem que ter passado pela rocha de confissão. Você tem que ter sido plantado por Jesus, edificado por Jesus nessa rocha, nesse fundamento. Então, se eu sou filho, eu sou salvo. Se eu sou servo, eu sou salvo. Se eu sou igreja, eu sou salvo. Toda vez que você vê esses termos, você está se referindo a uma pessoa que foi alcançada pela graça. Então, a relação. Aqui é a situação. Pela situação, sou filho, servo e igreja. Pela relação, Jesus é meu Kyrios, ou seja, ele é meu Senhor, logo sou servo. Ele é meu Salvador, logo eu sou salvo. Ele é meu substituto, logo eu sou redimido. Tudo aquilo que aconteceria comigo, aconteceu ao invés de acontecer comigo. No lugar, aconteceu nele. Essa é a relação que eu tenho com ele. Agora, olha só. Pessoas. Essas pessoas aqui são pessoas desassociadas da graça. Elas são chamadas na Bíblia de filhos de maldição, filhos do maligno, filhos da desobediência. Pessoas que são alcançadas pela graça. Elas são chamadas de filhos do reino, filhos da ressurreição, do ponto de vista que ela tem que participar da melhor ressurreição, e na pior das hipóteses, ela vai ser ressuscitada no último dia, conforme João capítulo 6, versículo 39 e 40. Importante falar que João diz que nós vamos ser ressuscitados. Ele garante, lá no Evangelho de João, Jesus ele usa uma palavra de garantia, porque Jesus está olhando para a graça, na ótica da graça, nós vamos ser ressuscitados no último dia. Por quê? Porque você só pode garantir uma coisa que não seja passível dela não acontecer se você estiver falando da ressurreição do último dia, porque a primeira ressurreição ela requer obras. E o Senhor Jesus, ao usar de garantia e da graça, ele não poderia garantir todas as pessoas na primeira ressurreição. Então, o que cabia à garantia era a ressurreição do último dia, que é a que fica depois do milênio. Por isso que o Senhor Jesus usa a ressurreição do último dia. Nesse sentido, todos nós somos filhos da ressurreição. Só que os filhos da ressurreição podem ter parte na primeira ressurreição. E o filho de obediência, que é o que a gente acabou de ler em 1 Pedro, capítulo 1,14. Olha o retrato dessas pessoas. Filho de maldição, filho do maligno, filhos da desobediência. Filhos de maldição você vai encontrar lá em 2 Pedro, capítulo 2. Filhos do maligno você vai encontrar na parábola do joio e do trigo. Filhos da desobediência você vai encontrar em Efésios 2, 2. Filhos do reino você vai encontrar tanto em Mateus 8, quanto também em Mateus 13, na parábola do joio. Filhos da ressurreição você vai encontrar também em Lucas. E filhos da obediência, não tem artigo, é de obediência, embora as traduções coloquem filhos da obediência lá em 1 Pedro 1,14. A ausência do artigo retrata muito mais o estado do que o evento. Filhos da desobediência que Paulo cita tem artigo, então ele retrata a um evento. Por causa do artigo, ele está olhando para o evento da queda.
Então eles são descendentes daquela desobediência, logo são desobedientes por natureza. Mas filho de obediência que Pedro retrata, pela ausência do artigo, não está se referindo a um evento, ele está se referindo a um estado. Agora eu tenho um estado de filho de obediência, isso quer dizer que eu sou capaz de obedecer. Eu sou dos que obedecem, ainda que eu possa não fazer isso. Métodos: invocação, crença no coração, confissão, tá? Esses aqui são os métodos dos que são alcançados pela graça. A pergunta: é salvo? Invocação do senhorio. A gente vai encontrar isso em Romanos 10:9 e Romanos 10:13. Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fé na ressurreição. Então, eu não tenho só que invocar o Senhor, eu também tenho que crer na ressurreição. Nenhum filho de Deus pode ser salvo se ele não crer na ressurreição. Então eu tenho que crer que Jesus é o Senhor, mas eu também tenho que crer que Jesus é ressuscitado. Por isso que Tomé não recebeu aquele sopro. Quando Jesus soprou na Galileia, ele não soprou em Tomé, porque Tomé estava duvidando da ressurreição dele. Só depois que Tomé crê na ressurreição dele, Jesus fala, porque me viste, crestes. Então, a salvação de Tomé não estava completa. Ainda que ele fosse um discípulo verdadeiro, um discípulo correto, assim, em termos dele não ter sido hipócrita, como foi Judas, o caso de Judas, mas ele não cria na ressurreição, então a salvação dele não estava completa. Depois ele creu, obviamente, que aquele mesmo sopro que soprou sobre os discípulos, por inferência da fé dele, também foi colocado nele depois, mesmo que ele não tenha recebido aquele sopro do Senhor. Fé na divindade. Então, nós temos que invocar o Senhor, nós temos que crer na sua ressurreição, mas nós também temos que crer na sua divindade. Pedro chama ele de filho do Deus vivo. Tomé fala que ele é Senhor e Deus. Né? Lá em João 20:28 diz, Senhor meu e Deus meu. E Jesus acusa que aquela confissão era uma confissão de fé. Jesus diz, porque me viste, crestes. Ele fala crestes depois que Tomé fala Senhor meu e Deus meu. Então, nós temos que crer que Jesus é Deus, tá? Agora, essas questões que a gente colocou aqui são questões para salvação. Não tem nada a ver com aprovação. Eu posso ser salvo e não ser aprovado. Voltemos lá. Agora a pergunta muda. É aprovado? Então eu participo da primeira ressurreição. Lucas 20:35, Apocalipse 26. Entro na vida. Aqui vale a gente falar do primeiro vídeo da nossa série da análise ternária da salvação e do reino. É o primeiro vídeo da análise ternária da diferença de reino e salvação. Por favor, assista esse vídeo. É muito importante você entender a diferença de entrar e ter vida. Receber vida é uma coisa, entrar na vida é outra. Tá? Esse vídeo explica, julgo eu com muita clareza, de uma forma que vai te dar condições de você entender melhor esse assunto. É aprovado, primeira ressurreição, entra na vida, herda o reino. 2 Pedro 1:10 diz isso, Apocalipse 2:26 também diz isso. Então a aprovação implica em eu ter parte na primeira ressurreição. Então eu já posso ver o Senhor, porque eu só posso ver o Senhor depois de glorificado, ressurreto e glorificado. E isso só acontece, de acordo com Hebreus 12:14, por meio da santificação. Então esses que são ressuscitados na primeira ressurreição têm a santificação completa. Entram na vida, porque a vida é um local, é o reino. Marcos 9:47, confere lá. Compara Marcos 9:43 com Marcos 9:47, vocês vão entender o que é entrar na vida. Herda o reino, porque agora você vai tomar posse. Herança tem a ver com tomar posse. E a posse você só pode tomar quando você tem certa maturidade. Então a herança tem a ver com maturidade. Nem todos os crentes vão herdar o reino, porque não amadureceram o suficiente. Não mantiveram a sua primogenitura, não defenderam a primogenitura. Lembrando que nós temos a igreja dos primogênitos. A primogenitura ela é fundamental para que você herde o reino. E a figura da primogenitura ela é muito fácil de ser entendida no caso de Jacó e Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura por um prazer momentâneo, por uma comida. Tem muito cristão trocando a primogenitura, que é esse ato, né, de você reconhecer
essa responsabilidade que você tem diante do Senhor como um filho primogênito, como aquele que defende a primogenitura, que te dá condições de você não precisar mais de tutores, né, mas de você ter condições agora de você herdar por conta de você ter defendido a sua primogenitura. Mas se você falhar com relação a esse processo, você não pode herdar o reino. Você vai ser uma criança que não é capaz de herdar o reino. Do mesmo jeito que Esaú não podia mais herdar a bênção da primogenitura. Aqui, meus irmãos, nós temos que entender, e assim, como esse vídeo da análise ternária, o terceiro vídeo, a gente está fazendo ele meio que como uma porta de entrada para outros vídeos, a gente ainda vai falar muito a questão do Tribunal de Cristo, de aprovação no Tribunal de Cristo, do que é o Tribunal de Cristo, quando acontece o Tribunal de Cristo, o Tribunal de Cristo na Parousia, Tribunal de Cristo evento coletivo, etc. Vamos pegar também muitos irmãos que falam disso, o próprio irmão Daniel, da Escriba do Reino, outros irmãos que levam a sério esse assunto. Nós vamos trazer esse tema aqui, tá? Mas nesse vídeo, a gente vai só tocar no ponto de que é necessário passar pelo Tribunal de Cristo. Voltemos lá ao estudo. Você só recebe a recompensa somente depois do Tribunal de Cristo. E aí, se você é aprovado, a recompensa é ressurreição completa, conforme as passagens aí, Lucas 20:35, Filipenses 3:11. Você recebe a coroa e outras promessas, conforme está lá em Apocalipse, do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 22. Você vai vendo ali as recompensas e as promessas. Aí temos desfrute milenar. Mateus 25:20, né? Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor, tá? Mateus 25:20 ao 21. Entra no gozo do teu Senhor. Então esse é o desfrute milenar. Colossenses 3:24. Colossenses 3:24 diz assim, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Recompensa da herança, tá? Tem a herança da graça e tem a recompensa da herança. Só vou ajustar aqui. Agora está ajustado aqui, Apocalipse 2 a 3:22 e o desfrute milenar, Mateus 25:21, Colossenses 3:24. Disciplina. Recebe também depois do Tribunal de Cristo. Dano com base no prejuízo, dano com base na ferida, sofrimento com base na perda. Até aqui a gente falou da graça e da recompensa, da diferença deles. Agora nós estamos falando da recompensa, entre o que recebe a recompensa e o que recebe a disciplina. O que está para o contrário da graça é a perdição. O que está para o contrário da recompensa é a disciplina. Então o Senhor vai disciplinar de maneira dispensacional os reprovados. O Senhor já vem disciplinando a gente. A gente não tem dificuldade de entender que o Senhor disciplina seus filhos hoje. A gente tem dificuldade de entender que o Senhor pode disciplinar seus filhos depois. E isso é muito bíblico. E a gente vai falar disso durante muitas ocasiões, durante muitos vídeos que a gente vai trazer aqui. Mas o que acontece se um cristão ele é reprovado no Tribunal de Cristo? Ele simplesmente vai herdar a vida eterna e vai desfrutar do reino milenar? E se ele for reprovado? A Bíblia fala que todos nós compareceremos no Tribunal de Cristo para ser julgadas as nossas obras. Paulo diz que são as nossas obras feitas no corpo, o que significa que é tudo que foi contabilizado enquanto estávamos vivos, porque depois da morte, no além-vida, nós não temos mais um corpo. Nós estamos desencarnados, temos somente a alma e o espírito. Aonde nós temos o corpo? Enquanto estamos vivos. Então, tudo que nós fizermos como cristãos foi contabilizado. Se isso é bom ou ruim, será visto no Tribunal de Cristo. Se eu for reprovado nas minhas obras, sofrerei dano. Isso é sério e é bíblico. Aceite você isso ou não. É muito bíblico. Vamos lá, vamos começar pela questão do prejuízo
com base na perda, o dano com base na perda. A palavra dano com base na perda, e geralmente nas nossas traduções usam duas palavras para traduzir dano, né? A primeira delas está a primeira delas, na verdade, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Vale a nossa leitura aqui. Eu vou usar para isso a Bíblia Tradução Brasileira. Vamos começar com o contexto aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro ou lançar outro fundamento, senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno e palha, agora, a edificação sobre o edifício, ela não tem mais a ver com o fundamento, porque eu preciso agora edificar sobre esse fundamento. O fundamento é Cristo, isso não pode ser trocado, não pode se utilizar outro fundamento. Mas eu posso sobreedificar esse fundamento com materiais diversos. Começa com ouro, prata, pedras preciosas, mas depois termina com madeira, feno e palha. Então, o que se edifica sobre o fundamento pode ser aprovável, né? Uma coisa digna, como pode ser uma coisa reprovável. Então não se discute fundamento, se discute a sobre-edificação. Aí no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Esse dia aqui é o dia do Senhor, é o dia de Cristo, é o dia do tribunal de Cristo, é o dia que nós vamos comparecer diante do Senhor. Porque ele é revelado em fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Agora o fogo ele vai vir sobre a obra. Ele não vai vir sobre o fundamento, nem sobre a pessoa, por enquanto. Ele vai vir sobre a obra da pessoa. A obra da pessoa será testada no fogo. Versículo 14. Se permanecer a obra do que a sobreedificou, este receberá a recompensa. Então a sua obra, naquele momento que está sendo julgada, ela vai ser posta à prova. Se ela resistir a essa prova, significa que é uma obra aprovada, então ele tem que receber recompensa. Se ele não resistir a essa prova, ele foi reprovado. Essa prova é uma prova de fogo. Se a obra de alguém se queimar, é aqui que aparece a palavra dano. Ele sofrerá dano, mas o tal será salvo, como através do fogo. Eu considero fazer essa leitura na Bíblia King James, 1616, a King James clássica, publicada pela editora BV Books. Diz assim, ó, se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda. Olha que interessante, aqui não fala mais dano, fala perda. Mas ainda assim, ele será salvo como pelo fogo. Eu acho muito interessante essa expressão, ainda assim ele será salvo. Dizendo o seguinte, que mesmo a obra dele sendo uma obra reprovável, ele continua sendo salvo. Que impressionante. Aí diz que ele será salvo pelo fogo. Meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho, vamos falar dessa passagem. Essa passagem é um calcanhar de Aquiles aí para muitos cristãos reformados, teólogos, protestantes, e uma pedra de tropeço aí para esse assunto que também acaba levando, né, como se fosse uma espécie de vantagem para o catolicismo romano defender suas heresias, suas doutrinas que não são verdadeiramente bíblicas, que é a doutrina, por exemplo, do purgatório. A gente reconhece aqui que tem uma situação, e Paulo deixa isso bem claro, não podemos negar, mas isso aqui não é o purgatório. Ainda a gente vai fazer um vídeo falando do que é o purgatório. O purgatório não é a doutrina bíblica. Tenta se passar por uma doutrina bíblica, mas essa coisa do sufrágio, da missa do sétimo dia, da reza pelas almas dos mortos no purgatório, isso é totalmente antibíblico. Entretanto, esse escopo aqui, que não pertence à Igreja Católica, pertence ao apóstolo Paulo, não pode ser ignorado. Uma pessoa foi reprovada, sua obra foi reprovada. A Bíblia diz que ele não vai perder a salvação, ainda assim ele será salvo, como está na King James. Só que diz assim, como pelo fogo. Esse como pelo fogo tem uma preposição genitiva chamada dia. Como ela está no genitivo, essa preposição me obriga a fazer a tradução no sentido de por meio de, ou atravessando, como se você estivesse atravessando, passando, exatamente isso.
Essa preposição de a, se ela estivesse no acusativo, ela estaria passando a ideia de devido a, por causa de a, né? Por causa disso, por causa daquilo, devido a isso, devido àquilo. Mas como ela está no genitivo, então ela passa uma ideia por meio de, no sentido de o meio, um método, uma coisa, por causa dessa coisa, por meio dessa coisa, ou através de. Então aqui é muito difícil a gente desconjecturar que esse por meio do fogo seria um método usado para que essa pessoa não perdesse a salvação. Eu vou dizer assim, eu não queria que tivesse esse versículo, sendo um homem fraco, falho e carnal, mas tem, e temos que lidar com ele. Há um fogo aqui. Esse fogo, ele acontece para quem é reprovado. Só que eu não quero focar aqui nessa questão dessa pessoa não perder a salvação, ainda que ela passe, né? Ainda que ela seja salva passando pelo fogo. A palavra, o tal sofrerá perda, como está na King James, ou como está na tradução brasileira e na Almeida Revista Atualizada, sofrerá dano, e a maioria de nós lê e fica com a ideia do dano. Esse dano aqui não é um dano ativo, é um dano de prejuízo, é um dano que toca na perda, é aquele dano que você sente na ideia do prejuízo. Tanto é que a sua tradução literal de sentido bíblico seria como se você estivesse pagando uma multa. Inclusive o dicionário de sentido bíblico traduz isso aqui como pagar uma multa. É o verbo zemio, e nesse caso aqui ele está no futuro, ficando zemiotezetai, futuro passivo. Então essa pessoa sofrerá uma perda. É difícil traduzir isso no português, porque não tem um verbo direto. Então seria mais ou menos como dizer assim, essa pessoa sofrerá um prejuízo. Sofrerá um prejuízo. Que prejuízo? Ele vai perder alguma coisa. Então a nítida, a clara ideia de perda é que é a perda da recompensa. Ele tomou um prejuízo. Ele perdeu a recompensa. E ele tem que pagar uma multa. Essa multa aqui é o fogo. E ele não perde a salvação. Tudo isso no versículo, meu irmão. Só que a ideia aqui do zemio, ou do zemiotezetai, é a ideia de perder. É uma ideia de sofrer perda. É como se você perdesse dinheiro no banco. Ou como você caísse num golpe e perdesse seu dinheiro fosse pro ralo. Ou como se você tivesse muitas ações na Bolsa de Valores e as ações derretessem. É esse sentimento de perda, prejuízo. Vamos voltar lá para o nosso estudo. Mas existe também o dano baseado na ferida. Vamos ler aqui a passagem que fala do dano baseado na ferida, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Estou usando para isso a Bíblia King James 1611. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Olha que interessante essa tradução da King James. Não será ferido pela segunda morte. Ou não sofrerá o dano da segunda morte. Aqui o dano, para a maioria das traduções em português, como a Almeida Revista Atualizada, a própria tradução da Almeida Revista Corrigida, e outras traduções semelhantes a essas, que traduz por dano, o foco agora é um dano ativo, é o dano de infligir uma dor. Pode ser traduzido por ferida, como aconteceu aqui com a nossa Bíblia King James. A palavra para ferida aqui, o verbo é adikeo, que está também no futuro, adikete. Essa expressão grega significa infligir uma ferida, infligir uma machucadura, infligir um dano que causa ferida. Imagine você, por exemplo, observando a cena de um ciclista e dois carros colidindo em alta velocidade numa via expressa, e eles batem, com uma intensidade muito grande, e o acidente acaba sendo fatal, eles morrem. Só que no momento que eles colidem, o ciclista passando perto do acidente, ele recebe os estilhaços, do vidro, parte da carenagem do carro, dos equipamentos do carro voam nele, ele tenta se equilibrar, os cacos no chão, ele vai se equilibrando, começa a derrapar, ele se rala todo no chão, ele cai, acaba se machucando, fica todo ensanguentado por causa do vidro, dos cacos, dos resíduos do carro, quebra o braço, sai muito machucado, mas não morre. O que aconteceu com esse ciclista? Ele sofreu um dano do acidente, mas não o acidente. Quem sofreu o acidente foi os dois motoristas que morreram instantaneamente. Quando a Bíblia fala de receber o dano ou a ferida da segunda morte, ela não está se referindo à segunda morte. Olha o cuidado da Bíblia. Ela está falando de não receber o dano da segunda morte. É como se a segunda morte pudesse danificar, ferir alguém, tá? E isso é colocado como recompensa.
Se você ler Apocalipse 2 até Apocalipse 3, nós estamos vendo ali recompensa aos vencedores. Como que você vai dizer que o dano da segunda morte seria você ser, né, perdido no lago de fogo? E como que o contrário disso poderia ser uma recompensa, né? Ao que vencer. Ao que vencer, ele não vai para o lago de fogo. Isso não faz sentido. Isso aí não não ir para o lago de fogo é graça, não é recompensa. Eu não ser colocado no lago de fogo é por causa da graça do meu Senhor Jesus, não tem nada a ver com a minha vitória. Agora, se isso aqui é uma recompensa, só pode estar se referindo a uma ação que não acontece com o vencedor, mas pode acontecer com o fracassado, com o derrotado, com aquele que não vence, com o repróbabo. Então, quem foi reprovado pode receber essa ferida, e essa ferida aqui só pode ser uma disciplina que tem alguma conexão com a segunda morte, tá? Mas não é a segunda morte. Não é o lago de fogo, né? O lago de fogo onde vai cair o Hades, a morte, e é onde está Satanás, e o anticristo, o falso profeta, a besta e os anjos rebeldes, tá? Mas é um dano, é uma coisa que tem ligação com a segunda morte, que causa uma ferida na pessoa, tá? Esse é o dano baseado na ferida. A gente já vai falar do dano da segunda morte, a gente vai ver perspectivas de alguns irmãos que tentaram interpretar isso. Mas de longe, isso aqui não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação não é uma recompensa, a salvação não é para o que vence. A salvação é do vencedor, é daquele que venceu, né? No mundo tereis aflições, mas estende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o vencedor. A salvação tem a ver com a vitória de Jesus, não com a minha vitória. A recompensa tem a ver com a minha vitória, dada pela graça que o Senhor Jesus me confiou, né? Em cooperação com o Espírito Santo, andando na graça do Espírito Santo. Mas eu tendo a minha cooperação. Não tem nada a ver com a minha vitória. Se não tem nada a ver com a minha vitória, o dano da segunda morte não pode ser, no sentido de não ir para o inferno, não pode ser uma recompensa. Porque não ir para o inferno, repito, não é recompensa, é graça, tá? Mas o dano da segunda morte é uma ferida que é causada nos crentes que são derrotados. Além disso, tem a passagem de Lucas 12:47, eu acho que cabe a leitura aqui, vamos lê-la também. Aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se preparou nem fez conforme sua vontade será castigado com muitos açoites. Versículo 48. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. My friends, olha que interessante. Aqui fala servo, aquele servo que, sabendo a vontade do seu senhor, fez coisas reprováveis. Era um servo que sabia como que o senhor pensava e não se preparou adequadamente. Ele leva muitos açoites. Porém, tinha um outro servo que, por meio da sua ignorância e da sua incapacidade, e talvez porque ele recebeu menos, ele não tinha tanto conhecimento da vontade do seu senhor e fez coisas reprováveis. Ele recebe poucos açoites. Tem gente, e aqui eu vou precisar falar com você aqui, olhando aqui com a câmera, tem gente que fala que isso aqui é para perdidos. Mas aparece a palavra servo. Lembra que no nosso estudo anteriormente que a palavra servo não pode se aplicar a uma pessoa incrédula, uma pessoa do mundo? Porque a pessoa do mundo ela é filho da desobediência, um filho da desobediência não pode ser servo. E outra coisa, o servo é todo aquele que fez de Jesus seu Senhor, todo aquele que falou que Jesus é o Senhor. Então uma pessoa que fala que Jesus é Senhor, ela é uma pessoa salva. Logo, um servo é uma pessoa salva. E quem leva as chibatadas aqui é um servo. O que indica que esse servo vai sofrer também uma ferida, vai sofrer aqui alguma consequência. É claro que aqui a parábola ela está usando de um método, de um meio, para explicar as consequências de você não fazer conforme a vontade do Senhor, a vontade do seu Senhor, aquilo que ele pensa, e que você vai sofrer consequências disso. Embora a gente não tenha certeza de como esse método e essas consequências. O que sabemos é, ele vai sofrer ferida. Ele vai sofrer alguma coisa que aqui na parábola é chamada de açoite. Em Apocalipse 2:11 é chamado de dano da segunda morte, mas ele vai sofrer. Aqui o dano não tem a ver com prejuízo, como em 1 Coríntios 3:15, mas com ferida. Voltemos lá. Sofrimento com base na perda. Eu acho que vale aqui a leitura também. Vamos fazer a leitura aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 28. Mais uma vez eu vou usar a Bíblia, tradução brasileira. Vamos começar um pouquinho antes, né, para a gente entender mais o contexto. Quando o dono da casa se tiver levantado e houver fechando a porta, estou lendo o versículo 25, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder, não sei de onde sois, então começareis a dizer, comemos e bebemos na sua presença, ensinaste nas nossas ruas. Ele vos dirá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. Ali, versículo 28, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, e vós excluídos dele. Então essa pessoa que vai ver o reino. E note que aqui, né, é uma perda.
Aqui não está falando necessariamente de um dano baseado na ferida, na dor, em infringir alguma dor, como é o caso do dano de Apocalipse 2:11 e de Lucas 12:47. Mas aqui está falando da perda, perder o reino. Só que fala que eles vão chorar não porque eles estão sofrendo alguma dor, mas é porque eles estão vendo. Quando virdes, aqui fala quando virdes. Qual o motivo do choro? Quando virdes, Abraão, Isaac e Jacó. Então eles estão chorando não porque estão sofrendo alguma dor. Eles estão chorando por causa da perda da oportunidade deles ver alguma coisa tão maravilhosa, inestimável, de um gozo inefável que eles não podem participar. E choram porque não podem participar. É o sentimento de perda. Esse sentimento de perda está muito mais parecido com o prejuízo de 1 Coríntios 3:15, que eles perdem a recompensa e tem aquele sentimento de perda, do que com a ferida de Apocalipse 2:11 e Lucas 12:47. Mas olha como a Bíblia retrata isso. Vocês estão vendo o retrato bíblico da disciplina? Voltemos aqui, vamos avançar mais um pouquinho. Vocês perceberam o retrato bíblico da disciplina? Nós nem arranhamos, só tocamos algumas passagens. Nesse terceiro vídeo, o qual estou encerrando aqui com você, nesse longo tempo, graças a Deus por sua companhia, e esse vídeo, ele é agora um marco para eu negociar outros vídeos e outros estudos desse mesmo background, desse mesmo contexto, dessa mesma relação. Nós vamos falar muito, mas muito de assuntos relacionados a isso. Agora nós finalizamos a série de vídeo Reino e Salvação, Análise Ternária. Fizemos a análise ternária, começando com o primeiro vídeo, onde a gente fala da diferença de receber e entrar na vida. O segundo vídeo, que a gente fala da diferença de salvação e reino com base nas ressurreições. Uma pessoa pode ser salva, ser ressuscitada, mas ela pode perder a melhor ressurreição. Só os que vão herdar o reino vão ter a melhor ressurreição. E hoje nós falamos da salvação e do reino, da diferença entre graça e recompensa, e dentro da recompensa, os que são aprovados para obtê-la e os que são reprovados para receber disciplina. Eu só toquei alguns pontos, meus irmãos, mas o suficiente para a gente ver cada detalhe bíblico disso. E esses detalhes vão se multiplicar e a gente vai continuar vendo outros pontos. Agora sim, eu consigo falar de outros assuntos. Se você ficou comigo até esse tempo, quero te agradecer muito. Deixa aqui nos comentários se você tiver dúvida. Se você quiser discorrer biblicamente, a gente vai discorrendo, não tem problema. Os comentários aqui são para isso. Eu respondo todos os comentários, pelo menos os comentários não de réplica, né? Que às vezes eu posso passar batido algum comentário de réplica, tréplica, mas os comentários iniciais eu respondo todos. E fique tranquilo com o que você sente, o que você pensa. Isso aqui não é impositivo, isso aqui é uma coisa para você avaliar, para você analisar com a sua Bíblia aberta. Mas de agora em diante a gente vai falar muito desse tema. Obrigado, nos vemos logo ali.